Olá, senhoras e senhores, meus compatriotas celestiais. Vamos falar sobre o livro de Lee Strobel, Em Defesa de Cristo, um livro interessantíssimo para o tempo atual de Páscoa. O livro foi publicado aqui no Brasil pela editora Vida em 2001, né? Pelo menos essa versão assim mais antiguinha, né? Tem uma versão nova pela Thomas Nelson que é de 2019. Mas o que eu tenho, o que eu li foi nessa versão aqui, então é desse daqui que eu vou falar. O Lee Strobel, ele é um caso muito interessante, ele tem uma história muito interessante. Ele era ateu, e segundo ele, era aquele tipo de ateu bem chato mesmo, né? Aquele que azucrina com tudo. E até o dia em que a esposa dele chega à fé. E assim, quando ele sabe da notícia, ele acha que agora minha vida vai virar um inferno, né? Agora eu vou ter de me separar dela, nada mais vai dar certo, etc e tal. E aí, por fim, parece que não, parece que a relação ela até melhora, né? A esposa dele fica muito mais calma, muito mais maleável, né? Muito mais tratável, né? Muito melhor de conviver com ela. E com base nisso ele acaba começando a se questionar a respeito da sua própria visão de mundo, né? Ele é um jornalista investigativo e ele decide por aplicar todos os seus métodos investigativos também no que diz respeito à questão de Jesus Cristo, da ressurreição e etc e tal. E o resultado disso está neste livro aqui, onde ele está entrevistando, né, de forma assim a questionar os maiores pontos, as maiores críticas, né, que os ateus costumam fazer aos cristãos. Ele vai jogar todas essas questões para os entrevistados, que são várias pessoas aqui bem interessantes. O Craig Blomberg, né, daquele vídeo um pouco anterior ali, é um dos entrevistados. O próprio William Lane Craig, né, um dos maiores apologistas contemporâneos. Gary Habermas, o J.P. Moreland também é entrevistado. Então algumas pessoas assim são entrevistadas e respondem a todas essas questões aqui do Lee Strobel. Vamos comentar aí alguns dos pontos, os mais interessantes. Então senta aí, relaxa, porque tem muita coisa muito legal para a gente comentar aqui a respeito deste livro aqui. Não tenha pressa. O livro ele é então dividido em três partes. Começa com analisando os dados, depois analisando Jesus e por último pesquisando a ressurreição. Tá? Três partes então que são daí compostas por alguns capítulos, né, e etc e tal. Vamos para o capítulo de número 1, que é do Craig Blomberg. Daquele cara, eu não separei o livro dessa vez, mas eu gravei um outro vídeo a respeito de um livro dele sobre a confiabilidade histórica dos evangelhos, tá? Eu posso até colocar o link na descrição aí se vocês quiserem. E aí ele vai tratar, nesse capítulo, ele se chama assim, As Provas das Testemunhas Oculares. Ele vai tratar então da autoria dos textos, né, se é mesmo de Mateus, de Marcos, de Lucas, de João, etc e tal, né, de Lucas eu já falei, de Paulo, né, todas aquelas cartas, etc e tal. Ele vai tratar sobre aquela questão da fonte que possivelmente existe uma fonte que diz respeito aos textos em comum de Lucas e de Mateus e que Marcos não possui, né? Alguns versículos ali que são idênticos, então alguns estudiosos cogitam a possibilidade da existência dessa fonte que ambos teriam usado como fonte. Ele comenta sobre isso. Lá na página 42, ele vai falar sobre a datação, quão longe dos fatos foi escrito os textos. Aqui. Então ele vai falar o seguinte, primeiro ele vai comentar sobre um paralelo que a gente faz, então comparando Jesus com Alexandre o Grande. Tá? As duas biografias mais antigas de Alexandre o Grande foram escritas por Ariano e Plutarco, depois de
depois de mais de 400 anos da morte de Alexandre, ocorrida em 323 a.C. E mesmo assim, os historiadores as consideram muito confiáveis. 400 anos de intervalo. Então, qual seria esse intervalo dos escritos da Bíblia, né, do Novo Testamento, em relação à vida, morte e ressurreição de Jesus? Será que é menos do que isso? Ele fala o seguinte: sim, antes, disse Blomberg. Podemos confirmar isso pelo livro de Atos, escrito por Lucas. Atos termina aparentemente sem uma conclusão. Paulo é a personagem principal do livro e se encontra preso em Roma. É assim, abruptamente, que o livro acaba. O que acontece com Paulo? Atos não nos diz. Provavelmente porque o livro foi escrito antes da morte dele. A morte de Paulo precisa acontecer até no mais tardar 68 depois de Cristo, porque essa é a data de morte de Nero. E a gente sabe que tanto Pedro quanto Paulo morrem sob domínio de Nero. Então, essa é a última data para Paulo ter morrido. Se Atos termina sem dar essa notícia da morte de Paulo, e por isso a gente conclui que muito provavelmente ele é escrito então antes da morte de Paulo, então precisa ser anterior ao ano 68. Ele prossegue aqui. Isso significa que o livro de Atos não pode ser posterior a 62. Ele coloca até mais baixo ainda, né? Assim, podemos recuar a partir desse ponto. Uma vez que Atos é o segundo tomo de um volume duplo, sabemos que o primeiro tomo, o Evangelho de Lucas, deve ter sido escrito antes dessa data. E já que Lucas inclui parte do Evangelho de Marcos, isso significa que Marcos é ainda mais antigo. Se trabalharmos com uma margem aproximada de 1 ano para cada um, chegaremos à conclusão de que Marcos foi escrito por volta de 60 d.C., talvez até mesmo fim da década de 50. Se Jesus foi morto em 30 ou 33 d.C., temos aí um intervalo de no máximo 30 anos aproximadamente. É um tempo muito curto se tratando de história antiga. Depois ele ainda menciona aqui sobre os credos que são ainda anteriores. Por exemplo, Paulo, quando ele escreve lá em 1 Coríntios 15, ele fala que eu vos passei aquilo que eu também recebi. São credos que são ainda muito mais antigos do que a própria composição do texto, né, de ser passado para o papel. A tradição oral já estava em andamento bem antes do que isso, muito antes de 30 anos depois de Cristo. Depois, o capítulo de número 2 também é de Craig Blomberg. Ele se chama Avaliando o Testemunho Ocular. Aqui ele vai tratar então sobre a sinceridade dos autores. Será que eles não inventaram tudo propositalmente, né? Será que não é um agrupamento ali de histórias, de lendas e tudo mais? Ele vai tratar a respeito disso. E aqui ele vai citar Simon Greenleaf, na página 58. O Simon Greenleaf, ele é um caso muito interessante porque ele é o cofundador do curso de Direito em Harvard. E ele também escreve um livro chamado O Testemunho dos Apóstolos, que infelizmente não temos traduzido em português, é só em inglês. E enfim, deixe-me ler aqui, né, o que ele fala, Simon Greenleaf. Existe um volume significativo de discrepância, o que aponta para o fato de os autores não poderem ter estabelecido nenhum tipo de acordo entre si. Por outro lado, há também uma harmonia de tal magnitude que demonstra sua condição de narradores independentes de uma transação de grande importância. Nós estamos tratando então aqui a respeito da sinceridade dos autores, se eles são fontes confiáveis, independentes, etc. e tal. E aqui o Simon Greenleaf está levantando essa questão das discrepâncias, né, de alguns detalhes diferentes entre um relato e outro, que aponta, demonstra ser então de fontes independentes, cada qual escreveu ao seu modo um mesmo evento histórico.
Também o próprio Lee Strobel comenta a respeito disso. Se você admite os elementos que mencionei anteriormente, ou seja, a paráfrase, a abreviação, os acréscimos explicativos, a seleção e a omissão, os evangelhos se mostram muito harmoniosos entre si pelos padrões antigos, que são os únicos pelos quais devemos julgá-los, né? Não adianta a gente querer julgar os escritos neotestamentários, né, de quase 2000 anos atrás pelos padrões modernos de escrita. É uma coisa que não cabe na disciplina histórica, né? Ironicamente, ressaltei, se os evangelhos fossem exatamente idênticos, palavra por palavra, os críticos acusariam seus autores de estar mancomunados para que suas histórias saíssem exatamente iguais, o que os colocaria sob suspeita. Ou seja, no fim das contas, as próprias aparentes discrepâncias são um argumento favorável à independência dos autores bíblicos, né? Se fosse tudo exatamente igual, aí sim é que nós deveríamos desconfiar do texto. Depois, na página 63, ele vai falar sobre o que ele chama de o teste do preconceito. O fato de que os autores bíblicos sofreram por sua fé, né? Eles foram perseguidos, foram martirizados, etc. Então ele vai falar o seguinte: esses discípulos nada tinham a ganhar, exceto críticas e ostracismo e o martírio. Com certeza nada lucraram financeiramente. Na verdade, foram pressionados a ficar quietos e negar a Jesus, a diminuí-lo e até mesmo a esquecer de que um dia o conheceram. No entanto, por causa da sua integridade, proclamaram o que viram, ainda que com isso tivessem de sofrer e morrer. Isso é uma das maiores provas da sinceridade dos apóstolos, né, dos autores bíblicos. Eles estavam realmente convencidos do que eles estavam escrevendo ali. Vamos para o capítulo de número 3. Ele é uma entrevista com um outro estudioso chamado Bruce Metzger, e vai tratar sobre a prova documental. Aqui o Bruce Metzger ele vai tratar sobre o número de cópias manuscritas que nós temos, muito antigas. Ou seja, nós temos, pelos capítulos anteriores, a gente sabe da sinceridade dos autores, né, de que eles... a autoria é deles mesmo e etc e tal. E aqui, pelo número de cópias que nós temos, que é um número bem expressivo, a gente sabe que o texto se manteve exatamente como foi escrito lá quase 2000 anos atrás. Na página 81 ele vai falar a respeito do número, então, de manuscritos antigos que nós temos. Segundo ele, o total geral de manuscritos em grego, né, manuscritos então escritos à mão em grego, chega a 5.664 trechos, né? Não são assim de livros inteiros, não é do Novo Testamento inteiro, são fragmentos, né? Mas então temos mais de 5.000 fragmentos que a gente consegue então ir montando eles, né? E a gente percebe que o texto é basicamente o mesmo, né? O que há de erros são erros ali de ortografia, algumas conjugações, coisas assim. Nada que vá desvalidar a teologia, né? O conteúdo do Novo Testamento. E isso nós estamos falando apenas em grego. Ele vai prosseguir aqui. De acordo com Metzger, além dos documentos gregos, existem milhares de outros manuscritos antigos do Novo Testamento, em outras línguas. Existe entre 8 e 10 mil manuscritos da Vulgata Latina, ou seja, é a tradução para o latim, mais um total de 8 mil em etíope, eslavo antigo e armênio. No total, há cerca de 24 mil manuscritos antigos. Cara, é muita coisa. O que chega mais próximo disso é a Ilíada de Homero, né? Que, se eu não me engano, são 600 manuscritos, alguma coisa nesse sentido, 900 talvez. Mas enfim, não chega nem perto do que nós temos do Novo Testamento. Não. Se o Novo Testamento não fosse o Novo Testamento, ele seria considerado por todos o livro mais bem atestado, né, documentalmente falando. Se você quiser se aprofundar um pouco mais nesse aspecto aqui do estudo a respeito da ressurreição, né, esse lado documental da coisa, eu posso indicar esse livrão aqui do Josh McDowell, né, Novas Evidências que
demanda um veredito. É um baita de um trabalho muito completo mesmo a respeito tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento sobre essa questão documental toda. O bicho pega firme aqui mesmo. É um baita livro para estudar assim com bastante profundidade essa questão da documentação, então de quão bem atestado é documentalmente falando o Novo Testamento. Vamos para o capítulo de número 5, é uma entrevista com John McRae, é um arqueólogo. Bom, talvez, eu não lembro se ele é um arqueólogo, mas o capítulo trata sobre arqueologia. O nome do capítulo é A Prova Científica. Então, como eu já comentei, ele vai estar tratando da arqueologia, como é que ela corrobora também os relatos neotestamentários, né? Ele vai tratar sobre a precisão de Lucas enquanto um historiador, tudo o que a gente consegue verificar a partir da arqueologia hoje, relatado em Lucas, se provou preciso. Por conta disso, a gente pode concluir também que aquelas coisas que a gente não consegue verificar a partir da arqueologia ou coisas assim, mas também é digno de ser levado em conta, né? Uma vez que o que pode ser verificado se provou certeiro. Ele também menciona aqui algumas críticas que por vezes alguns ateus fazem, que é sobre a existência do censo, né, que é mencionado lá sobre o nascimento de Jesus, que eles vão até Belém por conta do censo. Ele responde, algumas pessoas questionam, né, esse censo realmente existiu, não consta em nenhum outro documento histórico antigo, etc e tal. Ele responde a isso, responde também sobre a existência da própria cidade de Nazaré e também sobre o massacre dos bebês, né, em Belém, né, que o Evangelho nos diz que teria sido ordenado por Herodes por seu medo, né, do novo rei lá que os magos haviam questionado. Então ele vai tratando também sobre todas essas críticas nesse capítulo. Depois vamos para o capítulo de número 7, do Ben White-Hinton. Esse cara também tem este livro aqui em português, né, História e Histórias no Novo Testamento. Também está tratando ali sobre a composição do Novo Testamento e como ele chega até nós, etc. e tal. Só queria mencionar esse livro. Ele vai tratar aqui sobre vários textos bíblicos a respeito da prova da identidade de Jesus. Se Jesus realmente se identifica como sendo filho de Deus, né? Se ele se vê como o filho de Deus. Então ele vai tratar sobre vários textos bíblicos onde deixa claro que Jesus se identifica como Deus, né? Ele perdoa pecados, ele faz uma série de coisas que apenas Deus poderia fazer, né? Tem toda aquela coisa de se identificar como o eu sou, né? Antes de Abraão, eu sou. É a mesma coisa que ele fala lá na sarça ardente, né? Deus se revela como eu sou. E aí tá lá Jesus falando que antes de Abraão eu sou, né? Então, são coisas que mostram que Jesus se entende realmente como Deus, tá? E isso me lembra muito aquele dito de C.S. Lewis, de que Jesus ou é louco, ou é mentiroso, ou ele é Deus mesmo, né? E por falar nisso, o capítulo 8 é com um psicólogo, Gary Collins, que vai tratar sobre a prova psicológica, se Jesus era mesmo um louco ou não, se ele apresenta alguma característica ali que nós poderíamos considerar um louco quando ele atribuía a si mesmo essas qualidades divinas, tá? Não vou comentar muito sobre esse capítulo, mas ele tá aí também, né? Gary Collins é também entrevistado para tratar sobre isso. Depois, um teólogo muito conhecido é entrevistado também, o D.A. Carson. Tem muita literatura dele traduzida em português, ele é bem famoso para nós. E ele vai tratar sobre a prova do perfil. Se Jesus apresentava os atributos de Deus, então ele vai tratar sobre toda a questão dos mistérios da encarnação, né, da união hipostática, e de forma assim, bem teológica. Ali o cara é um teólogo de verdade, tá? Depois vamos para o capítulo de número 10. Esse é um capítulo interessantíssimo. É uma entrevista com um cara chamado Louis Lapides, que era um judeu. E ele vai tratar sobre a prova das impressões digitais, ou seja, é só o título, ele vai tratar aqui, na verdade, das profecias veterotestamentárias, as profecias do Antigo Testamento que encontram o seu cumprimento em Jesus Cristo. Pô, esse é um cara que tinha que conversar com o Ben Shapiro, né? Ele é judeu também. Pô, ia ser uma conversa bem interessante isso aí, cara.
Bem legal. E ele vai tratar sobre, né, o texto clássico de Isaías 53, né, ele foi transpassado pelas nossas transgressões, como tudo isso encontra o seu cumprimento em Jesus. Isaías 53 é, inclusive, né, o lema, né, dessa banda de heavy metal cristã, Stryper, né, Isaías 53:5, né, é o lema deles, né, eu gosto de ouvir o som dos caras. Mas não vai se basear apenas em Isaías. Todo o Antigo Testamento tem um monte de profecias que apontam para Jesus, né? Ele vai citar mais de 48 predições, lá na página 240. Deixe-me abrir aqui o livro. 240. Mais de 48 predições no total. Isaías indicou o modo de nascimento do Messias, de uma virgem. Miqueias mostrou o lugar do seu nascimento, Belém. Gênesis e Jeremias especificaram sua ascendência, descendente de Abraão, Isaque e Jacó, da tribo de Judá, da família de Davi. Os salmos predisseram a traição que sofreria, sua acusação por testemunhas falsas, o modo de sua morte transpassado nas mãos e nos pés, apesar de a crucificação ainda não ter sido inventada, e sua ressurreição, ele não se decomporia, mas ascenderia ao céu, e assim por diante. Claro, no período, né, enquanto o texto veterotestamentário é lido apenas por judeus, e não temos ainda a encarnação de Cristo, eles não entendem aqueles textos ainda como se referindo ao Messias, né? O texto, por exemplo, de Isaías 53, ele é costumeiramente entendido como se referindo ao próprio Israel. É mais tarde, né, que olhando, nós temos agora a figura de Jesus e a gente olha retrospectivamente para esses textos veterotestamentários que tudo se encaixa. E é ali que eles percebem então que, poxa, então é do Messias que estava falando, é de Jesus. Quando Jesus ressuscita e encontra com os discípulos lá no caminho para Emaús, ele vai justamente estar explicando como como Moisés e os profetas já diziam a respeito de mim, né? Como as escrituras dão testemunho de mim, etc. e tal. Isso aqui me lembra uma citação do Alvin Plantinga, neste outro livro aqui interessantíssimo, né? Conhecimento e Crença Cristã. Alvin Plantinga, um filósofo fenomenal da Universidade de Notre Dame, e ele fala sobre essa questão do significado do texto bíblico, né? Digamos, Isaías, talvez, o próprio Isaías não tinha conhecimento, não tinha noção de que ele estava ali escrevendo a respeito do Messias, bem como o restante do povo judeu não teve essa consciência, foi mais tarde que isso apareceu, mas Deus mesmo, né, na sua inspiração da escritura, sabia do que ele estava falando, e o Plantinga comenta a respeito disso, né? É claro que o significado de uma passagem bíblica será conhecido pelo que o Senhor quer ensinar na passagem, sendo Deus o principal autor da Bíblia. O comentário bíblico procura discernir precisamente isso. Mas não se pode apenas presumir que o ensino do Senhor seja idêntico ao que o autor humano tinha em mente. Este pode não ter nem sequer cogitado o ensino verdadeiro da passagem em questão. Interessante, é um aspecto muito interessante que a gente tem que levar em conta quando o assunto é hermenêutica, né? Quando o assunto é exegese, etc. e tal. Depois ele vai mencionar aqui também um tal de Peter Stoner, um matemático que, segundo ele, teria calculado as probabilidades de uma pessoa cumprir todas essas 48 profecias ao acaso, tá? Então, Stoner também calculou que a probabilidade de se cumprirem as 48 profecias era de 1 em 1 trilhão elevado à 15ª potência. Ou seja, as chances estão assim muito contra isso, né? Então a gente não pode argumentar que se trataria tão somente de coincidência Jesus ter cumprido tantas profecias veterotestamentárias. Ele também vai responder aqui uma outra hipótese, né, de que seria o cumprimento intencional. Vai que Jesus seja apenas uma figura inventada, né,
olhando-se o texto veterotestamentário, então desenvolve-se a ideia de uma pessoa cumprindo aquelas profecias todas, né? É uma hipótese. Então ele também vai responder aqui a essa possibilidade, né? Que ela também não faz sentido nenhum, até porque eles nem entendiam aquilo como textos proféticos se referindo ao Messias. Isso é muito mais tarde, é só pelos cristãos mesmo que vão fazer esse link daí. Depois vamos para o capítulo, para a terceira parte, né? Eu nem mencionei quando começou a segunda, né? Mas já estamos na terceira parte agora, que é sobre a avaliação da ressurreição, né? A pesquisa a respeito da ressurreição propriamente dita. E aqui tem um capítulo muito interessante, capítulo de número 11, com um médico chamado Alexander Metterel. E ele vai tratar sobre a prova médica. Será que Jesus estava realmente morto na cruz? Talvez eles tivessem tirado Jesus assim meio desmaiado ainda, colocaram no túmulo dele e lá ele recuperou as forças, depois ele sai do túmulo e convence todo mundo de que ele ressuscitou, né? Existem teorias assim. E aqui ele vai explicar exatamente o que ocorre no corpo humano no processo de crucificação. Como é que morre uma pessoa crucificada, né? Por asfixia, né? Não consegue mais respirar, ele precisa se levantar sobre os pés pregados para conseguir exalar e, enfim, isso acaba levando à exaustão, onde ele não consegue mais puxar o ar. E, enfim, ele escreve aqui muito bem, a gente sente, né, a agonia da cruz ali mesmo, é muito vívido essa entrevista toda aqui, é um capítulo interessantíssimo. Depois, o capítulo de número 12, é com o grande William Lane Craig, né? E o Craig vai tratar sobre a prova do corpo desaparecido. O corpo realmente sumiu do túmulo, né? E ele vai citar aqui um cara chamado John Robinson, na página 278, deixe-me abrir. 278, John Robinson, falecido professor de Novo Testamento da Universidade de Cambridge, disse que o sepultamento honroso de Jesus é um dos fatos mais antigos e mais bem confirmados que temos sobre Jesus histórico. Por que eu falo isso? Porque, bem, que o túmulo estar vazio, a gente primeiro tem que saber se ele realmente foi sepultado, né? Então, John Robinson diz, cara, é a coisa mais bem atestada. Quem é que sepulta? Jesus, José de Arimateia, um membro do Sinédrio. Mas é o Sinédrio quem crucifica Jesus. Vocês acham que eles iriam inventar uma história de Jesus sendo sepultado e colocando lá um cara do Sinédrio? Claro que não, eles só mencionam um cara do Sinédrio porque realmente foi o cara do Sinédrio quem enterrou Jesus, né? O Sinédrio tinha ali alguns que eram mais favoráveis a Jesus, né? Eram simpáticos a ele, não é todo o Sinédrio que era contra Jesus. Ele vai mencionar aqui também o caso das discrepâncias a respeito ali das diferenças que nós temos, né, entre, digamos, Mateus, Marcos e Lucas, a respeito da descoberta do túmulo vazio, isso na página 285. E ele vai falar o seguinte: as diferenças entre as narrativas do túmulo vazio indicam que temos várias confirmações independentes da história do túmulo vazio. Às vezes as pessoas dizem, Mateus e Lucas só plagiaram Marcos. Mas ao analisar as narrativas de perto, você vê divergências que indicam que mesmo que Mateus e Lucas conhecessem o relato de Marcos, eles também tinham fontes separadas e independentes da história do túmulo vazio. Por isso, com esses diversos relatos independentes, nenhum historiador descartaria essas evidências só por causa das discrepâncias secundárias. Deixe-me... Não, esse exemplo aqui não precisa dar. Vamos ficar só ali. Ou seja, então essa questão das discrepâncias só nos mostra que nós temos relatos independentes da descoberta do túmulo vazio. É algo positivo para o cristianismo e não negativo. Ele também vai mencionar aqui o fato de as mulheres serem as primeiras testemunhas. Isso é muito estranho para a cultura judaica de então, porque o que uma mulher fala no tribunal, por exemplo, não era considerado. Elas não eram consideradas testemunhas confiáveis em um tribunal. Então, se os discípulos quisessem inventar essa descoberta do túmulo vazio, eles não teriam posto mulheres como descoberto o túmulo, e sim os próprios discípulos, talvez Pedro, talvez, né, João,
Tiago, alguns desses principais aqui seriam os descobridores e não as mulheres. E aí ele também vai falar sobre a polêmica mais antiga a respeito do túmulo vazio, que é com os próprios judeus de então. A polêmica mais antiga com os judeus pressupõe a historicidade do túmulo vazio. Vejam que interessante isso aqui. Em outras palavras, não havia ninguém que afirmasse que o túmulo ainda continha o corpo de Jesus. A pergunta era sempre: o que aconteceu com o corpo? Os judeus propuseram a história ridícula de que os guardas tinham adormecido e que os discípulos então teriam roubado o corpo, né? É evidente que eles estavam se agarrando a qualquer argumento para se salvar. O que importa é que eles partiram da pressuposição de que o túmulo estava vazio. Por quê? Porque sabiam que ele estava. Então é interessante isso, porque é uma evidência que ela parte dos próprios inimigos do cristianismo que está ali nascendo, então, né? Então é uma coisa a ser levada em consideração. O Craig também vai tratar aqui a respeito de algumas hipóteses explicativas, né, sobre o que teria feito que o túmulo então estivesse vazio, quem sabe os discípulos roubaram, ou, enfim. E ele vai tratar então sobre algumas dessas hipóteses e vai demonstrar como todas elas acabam falhando na sua explicação. Capítulo de número 13 vai tratar sobre o Gary Habermas, outro baita de um estudioso do Novo Testamento que nós infelizmente não temos nada traduzido em português, né? Ele vai tratar sobre a prova das aparições de Jesus. E aqui é muito interessante que ele começa o capítulo comentando a respeito de um debate que houve entre o Gary Habermas e o Anthony Flew. O Anthony Flew, eu já mencionei ele em outros locais, mas ele é um ateu do século XX, um dos maiores, assim, mais conceituados ateus de então, e debateu muito com esses apologistas na ocasião mais jovens, né? Gary Habermas, o próprio William Lane Craig, etc. e tal. E perto do fim da vida ele lança este livro aqui, There is a God, há um Deus, que no Brasil foi lançado como Um Ateu Garante Deus Existe, mas que até onde eu saiba está esgotado, eu não encontro mais para comprá-lo em lugar nenhum. E aqui então, né, como o mais notório ateísta do mundo mudou a sua mente. E aí, então, o Lee Strobel menciona um debate então, do Anthony Flew contra o Gary Habermas antes da sua conversão do Flew, né? Anthony Flew, um dos principais filósofos ateus do mundo, descobriu isso quando se envolveu com Habermas em um grande debate sobre o tópico: será que Jesus ressuscitou? O resultado foi claramente unilateral. Dos 5 filósofos independentes de diferentes faculdades e universidades que serviram como juízes do debate, 4 concluíram que Habermas vencera. O 5º declarou a disputa empatada. Nenhum votou em Flew. Um dos juízes comentou: fiquei surpreso, talvez chocado seja a melhor palavra, ao ver como a estratégia de Flew era fraca. Só me restou esta conclusão: se o questionamento da ressurreição não era mais forte que este de Anthony Flew, estava na hora de começar a levar a ressurreição a sério. Então, o Gary Habermas aqui ele vai citar sobre, ou vai tratar a respeito das aparições. Ele vai mencionar aqui de novo aquele credo de Paulo, que é passado lá em 1 Coríntios 15, né, que ele aparece a Cefas e depois aos 12, e a 500 irmãos, dos quais muitos ainda vivem. É interessante esse comentário, porque Paulo está falando, né, quando ele menciona dos quais muitos ainda vivem, ele está... em outras palavras, dizendo que eles ainda podem ser consultados, né? Se você não acredita em mim, que estou passando esse credo que eu também recebi, então vai lá perguntar com qualquer um daqueles 500 irmãos que ainda estão vivos o que eles têm a dizer a respeito das aparições de Jesus ressurreto. Lá na página 310...
ele fala o seguinte então: a ressurreição de Jesus foi com certeza o centro da proclamação dos primeiros cristãos, desde o começo. Eles não apenas endossavam os ensinos de Jesus, estavam convictos de que o tinham visto vivo depois da crucificação. Foi isso o que mudou a vida deles e deu início à igreja. Certamente, já que essa era a sua convicção mais central, deve ter se certificado totalmente de que ela era verídica. Ele vai tratar também a respeito da possibilidade das alucinações, né? Ele está tratando sobre as aparições, né? Então, vai que os discípulos só se tiveram alucinações ali, começaram a ver Jesus aqui, ver lá, etc e tal, né? E ele vai responder também a essas críticas, né? Alucinações são sempre individuais, nunca são coletivas. E aqui nós temos pelo menos em uma ocasião em que 500 pessoas veem Jesus ressurreto, né? Não existe esse tipo de alucinação. E aí, claro, se nós partirmos da alucinação, nós ainda teríamos o corpo no túmulo. Se nós tivermos que unir teorias, né, como as alucinações, que já não faz nenhum sentido, porque são sempre individuais, alucinações não comem, né, como Jesus ali come peixe, parte o pão com eles, etc e tal, nós teremos que juntar essa teoria com mais a teoria ou do roubo, do túmulo enganado, alguma coisa assim. Ou seja, começa a ficar distante da navalha de Ockham daí, né? Porque a gente começa a precisar de muitos anexos lá para tornar a teoria aceitável, né? Pela navalha de Ockham, isso precisa ser descartado daí. Então tá, e depois nós vamos para a última entrevista, que é o capítulo de número 14, aqui com o J.P. Moreland. Ele vai tratar sobre a prova circunstancial. O Moreland, ele tem também este livro aqui em português, Racionalidade da Fé Cristã, Argumentos para sua Defesa. É um livro que até então eu não havia comentado aqui, mas interessantíssimo também a respeito aí da apologética cristã. Ele é recomendado aqui acesso pelo Norman Geisler, né, outra lenda da apologética cristã. Então é um livro assim que ele vale a pena. Eu particularmente gosto mais do William Lane Craig, mas ele tá nessa linha ali, sabe, da apologética contemporânea, por ali. É um livro muito legal também para quem tem interesse na apologética cristã. Mas vamos voltar aqui ao capítulo da prova circunstancial de acordo com o J.P. Moreland. Ele vai comentar sobre o fato de que os discípulos morriam pela sua fé, pela sua nova fé na ressurreição. Ninguém morre por uma coisa que ele sabe ser uma mentira. Uma coisa é, digamos, um muçulmano que está convicto da sua fé jogar o seu avião contra um prédio. Outra coisa é você inventar a história, você saber que ela é mentira e mesmo assim dar a sua vida. Ninguém faz esse tipo de coisa, né? Há pessoas que morrem por suas convicções religiosas, se crerem sinceramente que são verdadeiras, mas ninguém morre por convicções religiosas que sabem serem falsas, né? Ou seja, os discípulos, que são quem estavam lá, quem viveu com Jesus, quem viu a sua morte, então acreditamos na tradição cristã, e é o que estamos argumentando aqui, também viram a sua ressurreição, ou melhor, viram ele vivo depois, a própria ressurreição não, né? Mas viram Jesus vivo depois de haver morrido. Eles estavam convictos disso e eles deram a sua vida. Se alguém tivesse inventado a história, teria sido eles. E eles não inventaram, porque senão jamais teriam dado a sua vida, eles não tinham nada a ganhar com essa mentira. Ele também vai mencionar aqui a questão da conversão de céticos, como Paulo, como Tiago, que eram pessoas que não criam primeiramente em Jesus e só vão passar a acreditar nele por conta também da sua experiência em ver o Messias ressurreto. Depois também a revolução da vida judaica, todas as transformações lá, deixam de guardar o sábado para guardar o domingo, né, esse tipo de coisa. A instituição da ceia e do batismo, também uma marca que está ligada ao surgimento do cristianismo, e aí o próprio surgimento da igreja cristã também é uma prova circunstancial, né? Afinal, a igreja cristã nasce em Jerusalém, justamente onde Cristo é morto e enterrado. Uma religião que dependa da forma que dependia da ressurreição, de ter um túmulo vazio, jamais teria florescido lá se tudo isso não fosse verdade.
E aí ele menciona aqui Lionel Lucro, na página 335, que eu também quero ler a citação. Esse Lionel é um caso muito interessante porque é o cara que está no Guinness Book como o advogado mais bem-sucedido do mundo. Tá? E ele também escreve a respeito das evidências da ressurreição de Jesus. Notem só que interessante isso tudo. Esta também foi a conclusão de Sir Lionel Lucro, o advogado brilhante e inteligente cujas 245 absolvições impressionantes de assassinato consecutivas lhe valeram um lugar no livro Guinness de Recordes Mundiais como o advogado mais bem-sucedido do mundo. Feito cavalheiro 2 vezes pela rainha Elizabeth, este antigo juiz e diplomata submeteu os fatos históricos sobre a ressurreição de Jesus à sua análise rigorosa durante 7 anos, antes de declarar: digo de modo inequívoco que as provas da ressurreição de Jesus são tão avassaladoras que exigem que as aceitemos sem deixar absolutamente nenhum lugar para as dúvidas. E assim eu termino os comentários a respeito de Em Defesa de Cristo, de Lee Strobel. Um baita de um livro para a apologética cristã, um baita livro para nós verificarmos aí se a ressurreição de Cristo faz ou não sentido. Tá? Eu fico por aqui. Obrigado a você que aguentou esses mais de 40 minutos de explanação. Nos vemos aí nos próximos vídeos. Falou!